Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Matemática Superior. Hoje nós vamos resolver uma questão de geometria analítica e álgebra linear. Essa questão aqui, a 3.3.6 do livro do Reginaldo, falou o seguinte: sabe-se que um vetor x é ortogonal ao vetor, esse vetor que é o vetor soma, i mais j, da base canônica, e ele também é ortogonal a esse outro vetor aqui, ó, menos i mais k, onde i, j, k são os vetores da base canônica. E falou que esse vetor x, ele tem norma, o tamanho dele é raiz de 3, e falou que o ângulo que ele faz entre desse vetor desconhecido x, que eu quero encontrar, e o vetor j da base canônica, ou seja, o vetor 0, 1, 0, ele tem o cosseno positivo. Aí pediu para encontrar quem é esse vetor. Aqui eu fiz um desenho para vocês entenderem o que está acontecendo geometricamente, quem que é o vetor x. Aqui eu coloquei os vetores da base canônica, aqui o K, esse K aqui é o 0, 0, 1, esse aqui é o I, ou seja, o I é o 1, 0, 0, e esse aqui é o J, que vale 0, 1, 0. Então, aqui eu tenho os três vetores perpendiculares entre si, e aí falou que ele é ortogonal, o vetor x é ortogonal ao vetor i mais j. Então, quando você pega o vetor i mais j, quando você pega o vetor i que está nessa direção e soma com o vetor j que está nessa direção, o vetor resultante é exatamente esse vetor aqui, que eu estou chamando de y, tá vendo? Aqui no chão, aqui no plano xy, e falou que ele é ortogonal também a menos i mais k. Então, quem que é menos i? Menos i é esse vetor aqui, ó, nessa direção, apontando mesma direção em sentido oposto ao vetor i, ou seja, é o vetor menos 1, 0, 0, é o vetor menos i, e o vetor k, quando você soma menos i com k, o resultante vai ser esse vetor que eu chamei aqui de t. Bom, aqui tem as informações, ou seja, eu preciso que o cosseno seja positivo. Eu sei que o x ele é perpendicular ao vetor y, ao vetor t, ele tem norma raiz de 3, e eu não sei quem que é esse x. Então, como eu não sei, eu vou falar que as coordenadas dele é x1, x2 e x3, qualquer vetor do R3. Então, esse aqui está o x aqui que eu desenhei em vermelho. Então, ele é ortogonal, tá vendo? Eu fiz um ângulo aqui de 90 graus entre ele e esse vetor t. Eu tenho um ângulo de 90 graus entre ele e o vetor y, e aí falou que ele faz o ângulo θ entre ele e o vetor j, que é esse ângulo em amarelo aqui, ele tem cosseno negativo. No meu desenho aqui ficou parecendo que é maior do que 90, né? Mas só que é que eu não consegui desenhar ele, possivelmente ele está mais inclinado nesse sentido aqui, né? Para poder esse ângulo ser menor do que 90 graus. Então, com as informações que eu tenho, que ele é ortogonal a y e a t, nós temos que o produto interno, a gente aprendeu que quando temos dois vetores perpendiculares, o produto interno, né, que é esse pontinho aqui, ó, o produto interno vale zero, porque é norma de um vezes a norma do outro vezes o cosseno do ângulo. Como ele 90, cosseno de 90 é zero, então o produto interno zero. Então vamos lá, produto interno, a gente viu que basta multiplicar a coordenada a coordenada. Quem que é o vetor y? É o vetor i mais j. Então quando você pega o vetor i, ó, você pega o vetor i e soma com o vetor j, o resultado vai ser, você soma coordenadas a coordenada, né? Então vai ser 1 mais 0, depois 0 mais 1 e depois 0 mais 0. Então vai dar esse vetor aqui, 1, 1, 0. Quando você faz o produto interno, a primeira coordenada vezes a primeira, a segunda vezes a segunda e a terceira vezes a terceira. Então deu x1 mais x2. Da mesma forma, eu vou pegar quem que é o vetor t. O vetor t é o vetor menos i mais o vetor k. Então, primeira coordenada com primeira coordenada dá menos 1, segunda coordenada com segunda coordenada 0, e terceira coordenada com a terceira coordenada dá 1. Então, deu esse vetor aqui, novamente coordenada a coordenada, distribui, você vai chegar em menos x1 mais x3. Bom, aí a gente gera um sistema, né, porque esse x1 mais x2 é igual a 0, e o menos x1 mais o x3 também vale 0. Então, eu tenho esse sistema, eu posso somar esse sistema. Quando eu somo esse sistema, esse camarada corta com esse. Aí eu vou ficar com x2 mais x3 igual a 0. Daqui, eu fico tudo em função da coordenada x3 do vetor x grande.
Por quê? Porque o x2 é menos x3, que eu posso passar para o outro lado lá, ou somar o inverso de x3 dos dois lados, e dessa expressão aqui, dessa equação aqui, eu posso isolar o x1 em função do x3. Então, aqui, ó, o meu vetor, eu posso escrever o x tudo em função do x3, porque o meu x1 é igual ao x3, o meu x2 é menos o x3, e o x3 é ele próprio. Então, fiquei todo mundo em função de x3. Aqui a fórmula para calcular o cosseno, eu preciso que isso aqui seja positivo, a gente vai ver mais para frente, é o produto interno, porque o ângulo entre o eixo do y, né, dado pelo vetor canônico 0, 0, 1, 0, que é o j, o ângulo entre esse j e o x, ele falou que o cosseno é positivo. Então, essa é a fórmula para a gente calcular. Aqui, mais na frente, a gente vai retornar essa informação. Bom, eu não usei o fato da norma ser raiz de 3. Como é que a gente calcula a norma? A gente extrai a raiz quadrada das coordenadas ao quadrado. Só que esse x1 aqui eu posso trocar por x3, esse x2 eu posso trocar por menos x3, mas só que menos x3 ao quadrado vai dar x3 ao quadrado do mesmo jeito. E o x3 é o próprio x3. Bom, fazendo isso vai dar 3 vezes, né? Ou seja, vai pegar esse, mais esse, mais esse, vai dar 3x3 ao quadrado. Então, aqui dá para a gente usar a propriedade de raiz, né? Raiz de 3 vezes a raiz de x3 ao quadrado. Então, isso aqui vai retornar o módulo de x3, e aí a gente tem a informação que vale raiz de 3. Então, esse camarada pode cortar com esse, então a gente chegou à informação que o módulo de x3 tem que ser 1, ou seja, a terceira coordenada do vetor x, o módulo dela é 1. Então, temos duas possibilidades para vetores x, né? Porque se o x3 pode ser 1 ou menos 1, vai satisfazer o módulo dele ser igual a 1. Então, as possibilidades, estamos terminando. Então, as possibilidades para x, que é o vetor que eu quero encontrar. Se eu pegar o x3 igual a 1, eu vou ficar com, ó, o x3, vocês lembram que isso aqui é o x1, o x2 e o x3, né? Se eu peguei o x3 igual a 1, o x1 é igual e o x2 é menos ele. E outra possibilidade é quando você pega o x3 igual a menos 1, aí o x1 vai ser igual e o x2 é menos ele. Então, menos 1 deu 1 positivo. Agora, entra a análise. Eu quero que o cosseno seja positivo. Bom, aqui no denominador, eu sei que esse número aqui vale raiz de 3, né? Porque é raiz de 3 vezes 1, né? Porque a norma de J vale 1. É positivo. Como não poderia deixar de ser, né? Aqui é a multiplicação de normas. Agora, para esse cosseno ser positivo, esse produto interno aqui tem que ser positivo. Então, para esse produto interno ser positivo, então, para ser positivo, nós devemos ter o x, pegar essa escolha aqui, ó. Porque quando você faz o produto interno dele com o j, tá vendo o j aqui, ó? Esse aqui é o j. Vai pegar a primeira coordenada com 0, vai zerar. 1 com 1 vai dar 1, e menos 1 com 0, 0. Tá vendo que deu positivo? Se você pegar a outra possibilidade, olha o que acontece. Quando você pega essa segunda coordenada aqui, ó, e multiplica por essa aqui, o resultado vai dar negativo, ou seja, o cosseno seria negativo. Então, esse caso aqui não serve. Então, quem que é nosso campeão? Nosso campeão é exatamente esse aqui, ó. A nossa resposta final, o x tem que ser. Bom, antes de encerrar esse vídeo, só uma curiosidade aqui a respeito desses vetores. Eu desenhei aqui no GeoGebra para vocês verem. Esse vetor U aqui que aparece é o vetor I. Esse vetor V que aparece, tá vendo que ele está em cima do eixo do X. Esse vetor V que aparece aqui é o vetor unitário que faz o papel do J. E esse vetor W aqui é o vetor que faz o papel do Z aqui, né? O K. Então, esses aqui são os vetores da base canônica. Como a gente vai precisar do vetor menos i, eu coloquei ele aqui, tá vendo que ele aponta a mesma direção de i, né? Só que sentido contrário. O que acontece? Nós precisamos do vetor i mais j, que é o vetor u mais o vetor v, ou seja, se você pegar o vetor aqui, ó, no chão, aqui, ó, é a soma do vetor j com o vetor i, né? O resultante aqui dá exatamente esse vetor aqui. Que mais? Esse vetor aqui a gente chamou de y lá no vídeo, e esse vetor aqui, que era o menos i mais, ele está aqui no plano xz, tá vendo? Ele está aqui, ó, menos i, opa, deixa eu parar aqui nessa posição, ó, menos i, o resultante, né, menos i mais k, é esse vetor aqui apontando no plano xz. Então, nós precisamos, esse vetor aqui a gente chamou de t, né? Ou seja, esse aqui era o vetor t, esse era o vetor t, e esse aqui era o vetor
y. Aí o que acontece? O vetor x a gente construiu ele de forma que ele fosse perpendicular, né? Ou seja, ortogonal. E aí, depois das contas todas que a gente viu, a gente chegou à conclusão que o vetor x seria esse vetor aqui, ó, menos 1, 1 e menos 1. Ou seja, esse vetor aqui, ó, em vermelho, ele é perpendicular, tanto, ele faz 90 graus, tanto com, não sei se dá para ver aqui, ele faz 90 graus aqui, tanto com esse vetor aqui que a gente chamou de t, e quanto esse vetor aqui que a gente chamou de y. Ele faz 90 graus aqui, ó. E aí, o vetor d, a outra possibilidade seria esse vetor aqui em azul, ó. Esse vetor aqui, onde a coordenada do meio seria menos 1. Observe que ele faz 90 graus com esse vetor e faz 90 graus com esse vetor, mas a condição é que o ângulo, o cosseno do ângulo entre esse vetor x, as duas possibilidades eram ou era esse azul ou esse em vermelho. Por que que o vermelho venceu? Porque o ângulo, a gente calculou aqui o ângulo, ó, o ângulo entre E. Quem que é o vetor E? É o vetor que perdeu, né? O azul, e o vetor, quem é que fez o papel do y aqui, do j, foi o vetor V. Então o ângulo que quando você pede para calcular, tá vendo? Ó, do vetor azul, o vetor azul com esse vetor aqui, ó, deu 125 graus, tá vendo? Então, na verdade, o vencedor é esse em vermelho aí, ó, que o ângulo dá 54,74, porque o cosseno desse ângulo aqui é maior que zero, beleza? É só uma interpretação gráfica, né, de quem são aqueles vetores, ou seja, eu tenho o i, o j e o k, esse aqui é o menos i, esse camarada aqui no chão é a soma do i mais j, e esse camarada aqui saindo aqui no plano zy, ele é o menos i mais k, né, apontando para cá. Esse vetor e esse vetor são perpendiculares ao vetor x procurado, mas o vetor x procurado é o vermelho, por quê? Porque o ângulo entre esse vetor x e o vetor j, né, que a gente chamou aqui de v, o cosseno é maior do que zero, ou seja, é esse ângulo aqui, né, que o cosseno dá positivo. Esse outro em azul aqui não teria possibilidade, beleza? Só uma curiosidade mesmo. Beleza? Espero que você tenha entendido. Se gostou, deixa um like aí, compartilhe com os colegas e até a próxima.